pessoal, estamos aqui para uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar de potenciação. Então, o que é essa potenciação, né? Ela é uma operação onde nós temos um número que vai ser a base elevado, que é esse númerozinho aqui em cima, ao expoente. E o resultado dessa operação vai ser a potência. Mas como que a gente resolve isso, né? Veja que a potência, que é essa daqui, vai ser o resultado da base, que é o nosso número, vezes ela mesma. Então, nós vamos multiplicar a base por ela mesma, mas qual a quantidade de vezes? A quantidade de vezes que for o nosso expoente. Nesse caso, o n, né? Então, veja aqui, um exemplo, se a gente tem 3 aqui, elevado a 2 ou elevado ao quadrado, que nós vamos ver esses nomes agora também. Nós vamos multiplicar o 3 por ele mesmo 2 vezes, porque o expoente é 2. Então, vai ficar 3 vezes 3, que dá 9. Ah, mas esse daqui, ó, 2 elevado à quarta potência. Eu vou multiplicar o 2 vezes ele mesmo 4 vezes. O que é isso, ó? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E multiplicando, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E aqui 5 elevado à terceira potência, ou 5 ao cubo, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. Por quê? Porque eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes. E aí o resultado dá 125. Veja que nós podemos ler os números. O primeiro número elevado a... Aí você vai usar os números ordinal. A primeira potência, a segunda potência, a terceira potência, a quarta potência, dependendo do número que estiver aqui em cima. Mas veja que tem 2 números que têm nomes especiais. E por quê? Isso é o 2, porque quando nós temos um quadrado e queremos saber as dimensões dele, ou seja, quantos quadradinhos menores aqui tem dentro desse quadrado, veja que esse lado é 2 e esse lado é 2, basta multiplicar. 2 vezes 2. E isso é o quê? Tá vendo que está o seno 2 multiplicado por ele mesmo? E isso é 2 vezes. Então, 2 ao quadrado. Então, se dá o nome ao quadrado devido às dimensões do quadrado. Veja esse daqui, ó. Esse quadrado tem lado 4. Para a gente descobrir quantos quadradinhos vai ter aqui, basta multiplicar 4 vezes 4. E isso é 4 ao quadrado, o quadrado elevado à segunda potência. E observe que é realmente isso. Se a gente multiplica 4 vezes 4, dá 16. E aqui, ó, se você contar, vai ter exatamente 16 quadradinhos aqui dentro. E o cubo? O cubo é porque já é as 3 dimensões do cubo. Se a gente quer saber quantos cubinhos tem aqui, menores, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar as 3 dimensões desse cubo. Veja que aqui tem 2 do comprimento, 2 aqui na profundidade e 2 na altura. Então, o que eu vou fazer? Multiplicando 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, multipliquei o 2 por ele mesmo 3 vezes. Isso é 2 elevado ao cubo. E realmente, veja que aqui na frente tem 4 cubinhos e na parte de trás também vai ter 4, totalizando 8, que é o resultado. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E aqui embaixo, veja que esse cubinho tem dimensões 3. Multiplicando 3 vezes 3 vezes 3, vai ter aí 3 ao cubo. Agora nós vamos falar um pouco sobre as propriedades da potenciação. Veja que a propriedade com mesma base, isso é, aqui nós temos a elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo o resultado, a própria base. Então, 13 elevado a 1 igual a 13. Outra propriedade, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 vai ser 1. Então, você precisa entender isso, que é uma propriedade e qualquer número elevado a 0 vai dar 1.
Então, seja 20 elevado a 0 é 1, 100 elevado a 0 é 1, qualquer número vai ser um resultado. O outro aqui, se a gente tem uma multiplicação de potências com a mesma base, o que vai acontecer com essas potências? Nós vamos somar os expoentes. Por que acontece isso? Veja, por exemplo, a multiplicação de 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, certo? Veja que isso aqui está multiplicando 2 5 vezes. Então, dá o 2 elevado à quinta potência. E isso é a mesma coisa que apenas somar 2 mais 3. E aí, 2 elevado à quinta. Por isso que realmente basta somar os expoentes. E já na divisão de mesma base, quando nós estamos dividindo, vai bastar subtrair um expoente pelo outro. Lembrando que o A vai ter que ser diferente de zero nesse caso. O que acontece? Quando nós temos 2 elevado à quinta potência, isso é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 elevado à terceira, ou a potência, ou 2 elevado ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2. Veja que nós temos uma multiplicação e uma divisão aqui. Nós podemos simplificar essa operação. Como? Dividir aqui por 2 e aqui por 2, dividir por 2 por 2, dividir por 2 e por 2. Porque uma fração pode ser simplificada multiplicando ou dividindo tanto o numerador, que é a parte de cima, como o denominador, que é a parte de baixo, por um mesmo número. Então, veja que sobra apenas 2 elevado a 2. E isso é a mesma coisa que apenas subtrair 5 aqui de cima, menos 3. Que aí fica 2 elevado ao quadrado. Ok? E aqui, se eu tenho uma multiplicação, né? Eu estou aqui, o A elevado a M, e tudo isso está elevado a N. Então, quando acontecer isso, você vai multiplicar esses expoentes. Porque, veja com o exemplo, 4 elevado ao cubo, depois isso aqui elevado ao quadrado. 4 ao cubo vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Ele ao quadrado, eu tenho que multiplicar tudo isso por ele mesmo. Então, peguei, multipliquei por ele mesmo. Veja que deu 4, multiplicando ele mesmo, 6 vezes. Que é a mesma coisa que 4 elevado a 3 vezes 2, que dá 4 elevado à sexta potência. E aí também temos algumas propriedades, caso as bases sejam diferentes. Isto é, se eu tenho multiplicando um AM vezes um BN, e tudo isso está multiplicado por um P, veja que basta eu multiplicar M vezes P e N vezes P. Um exemplo aqui, 2 ao cubo vezes 3 elevado à quarta potência. E tudo isso elevado ao quadrado. O resultado vai ser 2 elevado a 3 vezes 2, que dá 6, vezes 3, aqui, elevado a 4 vezes 2, que dá 8. Já na divisão também acontece da mesma forma, sendo o B aqui diferente de zero. Veja que AM dividido por BN e tudo isso elevado a P, você vai multiplicar M vezes P e N vezes P, os expoentes. Então, resultado A elevado a MP dividido por B elevado a NP. Aqui um exemplo, 3 ao quadrado dividido por 5 ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Resultado vai ficar 3 elevado a 2 vezes 2, que fica 3 elevado à quarta potência, dividido por 5 elevado a 3 vezes 2, que dá 5 elevado à sexta potência. Então é isso por hoje, ficamos por aqui.